Olá, meu nome é Olavo Silva, sou pesquisador do Laboratório de Vibrações e Acústica da Universidade Federal de Santa Catarina. O LVA, hoje, também conta com um grupo de otimização multidisciplinar, o MOPT, que foi um grupo criado para atuar tanto no desenvolvimento de novos produtos, através de métodos de otimização, como no desenvolvimento de novos modelos, de novas formas de se modelar estruturas, componentes e fenômenos. Hoje, vou falar um pouquinho sobre o OpenPulse, que é um programa em código aberto para a simulação de vibrações acusticamente induzidas em tubulações. Esse é um projeto em parceria com a Petrobras, que conta com Jacques Gil Vargas, Diego Tuoso, Lucas Kulakauskas e André Fernandes. A motivação para esse projeto e para o desenvolvimento desse software foi uma solicitação realizada pela Petrobras, que vem de um problema comum em indústrias de óleo e gás. O refino de petróleo exige alguns processos. Esses processos envolvem grandes sistemas de tubulações que transportam gás pressurizado por grandes compressores. Esse gás contido na tubulação apresenta pulsação acústica. E essa pulsação acústica pode ser transmitida para a estrutura, causando excesso de vibrações. Em processos de condução de gás dentro de um sistema como esses, existem duas principais formas de escoamento que causam problemas de vibrações. Escoamento pulsado, que é, por exemplo, o escoamento causado por um pistão, por um compressor em baixas frequências, e o escoamento turbulento, que é um escoamento causado pela passagem do fluido, do gás, através de um orifício em alta velocidade, que apresenta algum tipo de perturbação em curvaturas e mudanças de geometria. A primeira forma de escoamento, o pulsado, causa vibrações também de baixas frequências, ou seja, frequências dentro de um determinado regime considerado baixas frequências para o fenômeno analisado, que nós vamos comentar um pouquinho depois. Então, essas vibrações de baixas frequências causam grandes deflexões, causam deflexões globais, deflexões que podem ser vistas inclusive a olho nu. Já o escoamento turbulento, ele atua em frequências mais elevadas, em frequências com menores comprimentos de onda que causam a excitação das paredes do duto. As paredes do duto passam a responder localmente, enquanto na excitação pulsada a estrutura responde globalmente, na excitação turbulenta as paredes do tubo passam a responder localmente. Aqui podemos ver os dois fenômenos. O nosso interesse, o nosso chamado, foi feito para resolver problemas desse tipo. Problemas de pulsação que vêm de compressores alternativos recíprocos. Esse tipo de vibração causada por pulsação é também chamado de AIV, Acoustically Induced Vibration, causado então pelo escoamento pulsante. E isso ocorre, em geral, nas primeiras harmônicas de um compressor. Por exemplo, 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, se o compressor tiver sua fundamental em 5 Hz, por exemplo. Lembrando que são grandes compressores, grandes níveis de pressão. Aqui podemos ver o efeito dessas grandes vibrações, vibrações visíveis, vibrações que podem causar fadiga de componentes, e os componentes podem quebrar. Então, qual é o objetivo do projeto, desse projeto em parceria com a Petrobras? É o desenvolvimento de um procedimento numérico para modelar vibrações de baixas frequências acusticamente induzidas por vibrações, causadas por pulsações de compressores em sistemas de tubulação. A implementação desse procedimento vai ser feita na forma de um programa em código aberto, o nosso OpenPulse. Além disso, um dos objetivos é compartilhar o OpenPulse com engenheiros e pesquisadores da área de óleo e gás para testes, sugestões de melhoria e validação do pacote. As principais hipóteses assumidas para a implementação do motor, do solver, dos elementos, da modelagem, por trás desse nosso código, desse nosso software. O fluido é um gás. As frequências de excitação correspondem aos primeiros harmônicos de pulsação de pressão do compressor. E o atrito entre o gás e os tubos é desprezível. Considerando uma
boa relação entre diâmetro de dutos e as frequências são relativamente baixas, considera-se que as ondas são planas e se propagam na direção axial dos dutos. Ou seja, a gente está trabalhando com acústica 1D. Cada tubo tem comportamento elástico, o tubo como estrutura tem comportamento elástico com comprimento muito maior que o diâmetro, com deflexões pequenas comparadas com sua espessura. Isso possibilita o uso de modelos estruturais de viga para a parte de vibrações. E todas as citações são harmônicas, ou seja, faremos análises harmônicas. A nossa metodologia, ela é baseada num acoplamento fraco entre o domínio acústico e o domínio estrutural. Inicialmente, se resolve o problema acústico. As propriedades acústicas são ajustadas de acordo com propriedades estruturais, de temperatura e pressão, e o método dos elementos finitos de transferência, o Finite Element Transfer Method, é utilizado para modelar a propagação de onda acústica no interior dos dutos. Uma vez obtido o campo de pressões, após a devida excitação do campo acústico, esse campo de pressões é transferido para o modelo estrutural, que é simulado através de vigas de Timoshenko, modeladas pelo método dos elementos finitos. Se considera o efeito da massa do fluido e, como comentei anteriormente, o campo de pressões entra no modelo estrutural como um carregamento interno axial equivalente, que discutiremos mais na frente. Após o acoplamento fraco, realiza-se a verificação do resultado final, as excitações, dependendo da frequência. Então podemos ter excitações acústicas, por exemplo, pulsação de compressores, pressão, velocidade de volume, impedâncias. E podemos também ter excitações estruturais, as velocidades, as vibrações de um compressor ou de algum outro sistema anexado ao conjunto de tubos. Então, a parte acústica é modelada utilizando o FETM. O campo acústico no interior do duto é modelado através desse método do Finite Element Transfer Method, onde existe uma matriz de admitância acústica elementar que correlaciona o campo de velocidade de partícula e o campo de pressão. Um elemento, então, de 2 nós, 1 grau de liberdade por nó de pressão, é implementado. Após a implementação, cada elemento do sistema é acoplado através do procedimento de assembly e um sistema global é obtido. Assim que o sistema global é obtido, posso resolver o problema acústico. Para a parte estrutural, adotamos o modelo de viga de Timoshenko. Nesse modelo de viga, considera-se que os comprimentos são suficientemente grandes, comparados aos diâmetros ou às espessuras. As seções permanecem planas ao longo da deformação e essas seções também elas não necessariamente permanecem perpendiculares à linha neutra. Ou seja, nós temos uma melhor representação dos cisalhamentos. Então, transformando isso no método dos elementos finitos, associando ao método dos elementos finitos, nós temos matrizes de rigidez elementares relativas à flexão, ao cisalhamento, à rigidez axial, à rigidez de torção, e no final temos um elemento de 2 nós, com 6 graus de liberdade por nó, 3 translações e 3 rotações. Já falamos da parte acústica, da parte estrutural, agora é a hora de acoplar os dois sistemas. Isso se faz, como comentamos, através de um acoplamento fraco. Para a parte acústica, a velocidade do som no gás é afetada, alterada, é adaptada pela flexibilidade das paredes dos tubos, ou seja, há uma adaptação da velocidade do som de acordo com a espessura do duto e as suas propriedades elásticas. E para a parte estrutural, além do efeito de massa, que já foi comentado anteriormente, nós introduzimos o efeito do campo de pressão interno como um carregamento axial elementar. Como se faz isso? Através de uma análise de estado plano de tensões de cada seção, verifica-se quais são as tensões resultantes as tensões radiais, as tensões circunferenciais e as tensões axiais resultantes de um possível carregamento interno daquela pressão elementar. Sabendo essas tensões nas paredes dos dutos,
nós conseguimos calcular uma força axial equivalente que causa aquelas tensões nas paredes dos dutos, que seria essa força Fp elementar, que é colocada elemento a elemento. Então, a pressão interna elementar é transformada num carregamento axial elementar equivalente. Após o embasamento, né, a metodologia apresentada, o software, propriamente dito, é implementado através da linguagem de programação Python, com uso de bibliotecas NumPy, SciPy, VTK, PyQt5 e o Matplotlib. Hoje, o OpenPulse ele está no repositório da plataforma GitHub, aqui está o endereço, onde lá temos tutoriais, nós temos os helps, nós temos a parte teórica, também alguma documentação, e todos os códigos, todas as partes, todas as linhas de programação estão lá disponibilizadas tanto para instalação como um software, como para edição e uso no seu computador através do Python. Aqui no caso eu instalei, executei o programa e carreguei uma geometria pré-processada. Você pode importar uma geometria AIGES de uma rede de dutos, ou seja, uma rede de linhas. O seu AIGES tem que ser relacionado a linhas, onde você vai, para cada linha, ou para conjuntos de linhas, para conjuntos de regiões, setar o tipo de seção que vai utilizar, né? Aqui no OpenPulse temos as configurações gerais, o setup do modelo estrutural, o setup do modelo acústico, o setup da análise e a visualização de resultados, né? Você pode visualizar separadamente os resultados estruturais e os resultados acústicos. Por exemplo, como configuração geral, você pode setar o tipo de material utilizado na sua estrutura, diversas regiões, você pode aplicar diferentes materiais. Já existe uma biblioteca aqui programada, mas você pode inserir o material que você quiser. Para cada região, você vai então setar a sua cross-section. No caso, para tubos, nós já temos uma configuração especial onde você coloca o diâmetro externo, espessura, offset, se vai ter isolamento ou não, uma massa adicional, né, etc. Você pode ter seções variáveis, por exemplo, se o seu diâmetro varia de 10 para 5, você pode setar isso no OpenPulse. Elementos de viga, você pode colocar elementos com seção retangular, circular, C, I, T, seções genéricas, onde você só coloca as propriedades de área. Você pode também escolher alguns tipos de elementos estruturais, alguns tipos de condições de contorno, por exemplo, prescrição de graus de liberdade em nós, aplicação de forças, aplicação de nós, de condições de contorno do tipo engaste, molas, links entre regiões. Para a parte acústica, você define se o seu elemento vai ser um elemento acústico sem amortecimento. Você aqui associa o tipo de elemento ao modelo de dissipação escolhido para o seu processo. Além disso, se escolhe o fluido, as propriedades do fluido, algumas condições de contorno acústicas simples, do tipo pressão. Você pode importar pressão, você pode importar ou setar velocidade de volume, lembrando que aqui o problema sempre será um problema harmônico, né? Além disso, existem condições de contorno especiais, do tipo compressor, onde a gente consegue identificar quantos cilindros tem esse compressor, quais são os parâmetros desse compressor, os parâmetros geométricos, parâmetros de capacidade, os parâmetros térmicos. E é isso, você pode escolher o tipo de análise, né? Se vai ser puramente estrutural, puramente acústico, se vai ser uma análise acoplado, se você vai realizar uma análise modal estrutural apenas, só para alguns testes, ou uma análise acústica. No caso aqui eu escolhi uma análise acoplada, pelo método direto, de 0 a 200 Hz, de 2 em 2 Hz. Então temos a seção dos resultados, né? Podemos plotar os deslocamentos, por exemplo, pegar 10 Hz aqui, podemos ver o campo de deslocamentos plotado, deformado, né? Podemos ver aqui, por exemplo, 136 Hz, podemos ver as regiões da tubulação que mais são excitados, né, através das condições de contorno impostas, por exemplo, um compressor nessa região aqui, um outro compressor, uma sucção nessa região aqui. Então, podemos ver o acoplamento do sistema estrutural graças ao carregamento acústico, né, realizado através das excitações impostas. Podemos colocar, por exemplo, plotar
respostas em frequência de deslocamento, por exemplo, desse ponto aqui, vamos plotar aqui a resposta em frequência, vou ter uma discretização bem baixa, né? Mas podemos verificar na frequência quais os valores, né, para determinada faixa de análise. Podemos também verificar reações, por exemplo, aqui embaixo temos todas as condições de contorno de engaste. Em cada um dos engastes nós conseguimos enxergar as forças em X, em Y, em Z, momentos, né, no domínio da frequência. Além disso, né, na parte estrutural, que é a resposta que se quer, podemos enxergar o campo acústico. Por exemplo, para uma dada frequência de excitação, 84 Hz, aqui está o campo acústico. Só as regiões de tubulação, que conduzem gás, é que são visualizadas nesse processo. Aqui podemos enxergar, por exemplo, as regiões com pressões máximas, onde eu tenho ressonâncias localizadas, né? Também podemos plotar espectro de pressão em alguma região, por exemplo, nesse nó aqui eu quero plotar a pressão absoluta. Podemos ver aqui então no domínio da frequência o comportamento de pressão interno nessa tubulação. E temos outras possibilidades dentro do OpenPulse, outros tipos de elemento, outros tipos de modelos, só que eu coloquei aqui um modelo mais representativo da indústria de óleo e gás. E assim eu finalizo aqui a apresentação. Muito obrigado a todos. Se tiverem interesse, é só acessar o nosso repositório no GitHub OpenPulse.